Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui, como você sabe, contamos histórias sobrenaturais que foram vivenciadas por pessoas reais e comuns, como você e eu. A despedida mórbida do gato. O relato deste vídeo foi enviado pela seguidora Cristiane sobre a estranha morte e despedida póstuma de um gato que vivia nas redondezas de sua casa. Pode parecer pouco, mas tenho certeza que você nunca ouviu nada igual antes em sua vida. Por isso, peço que acompanhe este relato até o fim. E se você não é inscrito no canal, é só clicar no botão abaixo, ativar o sininho e deixar o seu like. Conheça agora a história mórbida e sinistra de um gato. Oi, eu me chamo Cristiane. E assim que conheci o canal Causos e Casos, senti vontade de compartilhar uma história que considero no mínimo estranha e que aconteceu comigo quando eu era criança. Bom, quando eu tinha 8 anos, morava em uma cidade de interior. E como se sabe e espera, era tudo bem calmo. Assim, sempre tinha os mais velhos sentados à frente de suas casas conversando e vigiando a vida dos outros. E também as crianças brincando o dia todo nas ruas. E nesse meio circulavam cachorros, gatos e galinhas. Mas neste grupo eu lembro mesmo de um gato que não tinha dono, mas todos o conheciam na minha rua. Era manso e sempre ganhava alguma comida e água. Era engraçado que quando as crianças se juntavam para brincar na rua, seja lá qual fosse a brincadeira, ele sempre aparecia e ficava em algum canto ou em cima de algum muro observando a gente correndo de um lado para o outro. Não sei como esse gato surgiu. Acho que ninguém daquela época também deve saber. Mas de vez em quando sumia por alguns dias e depois retornava. Acho que isso é próprio do bicho. Só sei que me acostumei com a presença constante daquele gato por uns 5 anos mais ou menos. Mesmo que ninguém tenha tido interesse em adotá-lo, o gatinho era protegido pelas crianças da rua. Pelo que me lembro, ele vivia tranquilo e sossegado e ninguém o machucava. Eu gosto de animais, porém não levo jeito com gatos. Mas confesso que admiro o jeito deles em tudo, o porte, a presença. De vez em quando ele entrava no quintal da minha casa. Dava uma volta entre as plantas, ficava alguns minutos e depois saía. Eu gostava de receber a visita dele. Sempre ficava me olhando. Quando via, fazia algum sinal, como por exemplo um tchau, e ele respondia com um miado suave. Certa vez, ele deu uma sumida de uns 3 dias. Mas como tinha me habituado com a rotina dele, não me importei, pois sabia que em pouco tempo ele iria aparecer, até mesmo no meu quintal. Só que minha mãe sentiu falta dele. Embora ela se simpatizasse com o gato, estranhou a ausência dele e eu estranhei a preocupação dela. Me perguntou se eu tinha visto e disse que não. E como poderia imaginar, emendei com a resposta: daqui a pouco ele aparece. Você sabe como ele é, né, mãe? Só que aquele dia transcorreu lentamente como de costume. E o gatinho não apareceu.
No dia seguinte acordei bem cedo, mais do que o costume, devido à falação que ouvia do quintal. Levantei meio que sonolenta e fui ver o que era. Qual não foi minha surpresa em saber que o gato tinha aparecido? Só que dessa vez, de uma forma diferente. Ele estava morto. Perguntei à minha mãe o que tinha acontecido e ela disse que assim que ela e meu pai acordaram, logo se depararam com ele caído e morto. Fiquei muito triste. Acho que ele não merecia morrer. Não demorou muito e meu pai apareceu com uma pá e um saco preto. Ele iria enterrar o gato antes que começasse a cheirar mal. Perguntei ao meu pai por que ele tinha morrido. Ele me respondeu que não sabia, mas o que era certeiro era que todo mundo morre, mais dia ou menos dia. Aquele dia foi triste e pesado. Nem consegui comer direito, pois só pensava no que poderia ter acontecido para o gato morrer. Ele não tinha nenhum sinal de pancada, corte ou qualquer coisa que pudesse levar a pensar que alguém poderia tê-lo matado. Também não parecia ter sido envenenado. Hoje, quando penso no assunto, diria que deve ter sido algum mal súbito ou alguma doença que ele deveria ter e que não aparentava, mas que pode ter sido decisivo e levado ele à morte. Meu pai demorou a chegar. Ouvi ele conversar com a minha mãe, que amarrou bem o saco preto e enterrou o gato no meio do pasto, que ficava a uns 5 minutos de nossa casa. Logo os meus pais iriam retomar as suas rotinas e eu tentei me distrair, mas era difícil. Não sentia vontade de ir para a rua brincar com os meus amiguinhos. Só fui ao final da tarde após muita insistência da minha prima Lúcia. Quando chegou a noite, comecei a sentir fome de verdade. Minha mãe havia preparado uma sopa deliciosa que não resisti e comi 2 vezes. Quando estávamos assistindo TV na sala, ouvimos um miado. Estranhamos, pois não tínhamos nenhum gato, e fora aquele que tinha morrido em nosso quintal, nenhum vinha à nossa casa. Voltamos a prestar a atenção na TV, e como o miado continuava, meu pai se levantou e abriu a porta dos fundos para ver o que acontecia. Fui atrás dele. Para nosso espanto, o gato que miava era o mesmo que meu pai tinha enterrado. Ele estava todo sujo. Olhou calmamente para cada um de nós, mas fixou seus olhos em mim e deu um miado firme e suave ao mesmo tempo. Ele se virou e saiu correndo no meio da escuridão e nunca mais o vimos. E detalhe, meu pai, pela manhã, voltou à cova que tinha feito e ela estava intacta. Esse fato foi muito estranho e nunca o esquecemos. De vez em quando comentamos sobre ele quando estamos todos reunidos. Tenho para mim que aquele gato apareceu naquela noite para se despedir da gente. Só que eu não entendo por quê. Se bem que ele apareceu no mesmo lugar em que meu pai o encontrou morto no chão. Este é o meu estranho relato. Se você também achou estranho este relato, comente e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Aproveite e deixe o seu like. Inscreva-se no canal para ser notificado dos próximos vídeos com relatos reais de histórias sobrenaturais. Espero que consiga dormir e tenha realmente bons sonhos.